Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje a gente vai de podcast. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes e o Anderson tá muito animado hoje. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Software, e para nós é um prazer receber essa dupla de um dos nossos clientes do Grupo Malve. Vou deixar eles mesmos se apresentarem. Aqui é Orbison, né? Estou no Grupo Malve aí há pouco mais de um ano, né? Já estou aí há 20 e poucos anos aí na área de TI e estou aqui para falar um pouquinho aí sobre nosso último ano aqui na Malve e um pouquinho aí da história do grupo. Muito bem, meu nome é Camilo Augusto, estou no Grupo Malve aí já há quase 10 anos. Já tenho uma caminhada aí na tecnologia, na área de infraestrutura. E aí, óbvio, eu tô meio com medo, a galera tá meio animada aí, né? A gente tem que... vamos nos esforçar aí para poder equiparar, né? Não, preocupa não que o Mr. Anderson é o post de animação de nós todos, entendeu? Não, a gente tá gravando depois do almoço, o Anderson tomou muito café depois do almoço. Exatamente. O negócio da Pod Café não é à toa, né? Mas carioca, cara, tem que ter disposição. Então vamos começar a falar um pouco então do Orbison Machado, Orbison Machado da Silva, né? Vamos dizer assim. Orbison, conta um pouco pra gente aí da sua carreira em TI, cara. Como é que você chegou aí até o Grupo Malve? Como é que é a sua história dentro da TI? Conta pra gente, para os nossos ouvintes se situar aqui. Cara, eu comecei na área de TI em 2002 como estagiário. Acabei passando por todas as etapas dentro da TI, fui estagiário, fui auxiliar, fui evoluindo, né? Sempre trabalhei na construção civil pesada na área de TI, né? Então, até aí 2015, né, eu fiquei na área de TI, na infraestrutura, né, trabalhando na infraestrutura. Passei por várias regiões do país, né? Aqui Santa Catarina, São Paulo, Paraná, no Pará, né? Estive no Mato Grosso também, no norte do Mato Grosso, né? Mas sempre na construção civil pesada. E nos últimos 3 anos eu migrei para a indústria, né? Comecei a trabalhar numa indústria aqui no meio oeste de Santa Catarina e foi aí o estilingue que me trouxe até a Malve, né? Então já estou aqui no grupo há pouco mais de um ano, né? E somando aí com o time, né? Conhecendo bastante, trazendo bastante inovação, buscando, né, fazer com que a tecnologia cada vez mais seja estratégica, né, estratégica para o grupo. Sensacional. E você, Camilo, conta pra gente um pouco aí da sua história, já há bastante tempo aí com o Grupo Malve, né? E eu fiquei sabendo que você hoje nem no Brasil está, né, cara? Você está trabalhando de outro lugar. Conta pra gente. Pois é. Falar do início aí já começa uma sessão nostalgia muito, muito longa, né? Aí nós vamos começar a dar exemplos aqui, metade da galera não vai entender. Mas eu já estou há um tempo aí na área de tecnologia, eu trabalhei lá atrás em algumas empresas menores, menor porte, empresas diversas. Depois eu acabei migrando para uma software house, uma indústria de software que fazia um RP específico aí para a região de Santa Catarina. Bem legal, bastante aprendizado, olhando mais para o lado do software, né? A gente fala de infraestrutura, mas eu fiquei numa transiçãozinha ali. Depois acabei chegando no Grupo Malve. Já estou aí, eu acho que quase indo para 10 anos, acho que 9 anos e uns quebrados. E aí a gente abraçou a tecnologia aí do Grupo Malve. Sensacional. Hoje eu tô morando na Itália, o pessoal aí até brinca, né, que eu sou home office de verdade, né? Não é aquele que vai de vez em quando. É o home office pra caramba, né? É para valer, né? Para valer. Sensacional. Já estou um tempinho nessa home office, passei um tempo no Reino Unido também, em home office, né? E eu sou mais distante do time, mas mais próximo também ao mesmo tempo aí com a galera, né? Legal, sensacional. E conta pra gente aí, qual o tamanho, tanto o Orbison, a Camila, quem quiser falar, um pouco do tamanho da infraestrutura do Grupo Malve hoje, como é que é esse, em termos de sizing, para quem está nos ouvindo aqui começar a entender o tamanho do trabalho que vocês têm. Hoje o Grupo Malve é uma indústria, inclusive no próximo mês ela completa 55 anos de história, né? Então, estamos de aniversário. Do grupo.
Hoje, direto e indiretamente, chega aí próximo aos 6 mil colaboradores. No nosso ambiente, nós temos mais de 4 mil dispositivos, e quando a gente fala dispositivos no ambiente, é tudo aquilo que responde na rede, né? Então, se seja tem um IP, administrativo, tá contado. se tem um IP, tá contado. Pingou é nosso. Estamos aí com mais de 160 servidores virtuais, 2 data centers locais, né? Somos multi-cloud, né? Isso daí foi um ponto bem interessante que a gente veio conversando durante todo o ano passado aí com o Camilo, para a gente aproveitar o melhor aí de cada cloud, né? Então, hoje estamos aí nas grandes clouds públicas, né? 85% do nosso ambiente hoje de servidores já está em cloud, e no on-premise fica apenas o que é industrial, aquilo que por uma latência, por uma particularidade precisa estar ali no industrial, né? Além disso, os esforços são todos para ou ter como serviço ou levar para a cloud. Legal. Esse negócio de multi-cloud, cara, tem até uma camiseta que eu recebi num evento desses aí, que multi-cloud is the new bacon. Então, assim, é uma camiseta que eu ganhei já há algum tempo já, né? Então, assim, vários anos que eu fui num evento da Gartner e um provedor estava entregando essa camiseta, e é inevitável hoje, né? Você ficar preso a uma cloud só, um provedor só, e não aproveitar o melhor de cada um, você acaba engessando demais o processo. Eu acho que é um caminho que todo mundo hoje tá percorrendo e tá seguindo, né, Orbs, né, Camilo? É difícil achar alguém que está só em uma cloud. E, provavelmente, se ele tiver em uma só, porque ele está começando nessa jornada, mas é inevitável que ele vai experimentar alguma coisa da outra cloud, da outra, da outra e da outra. Isso traz benefícios, óbvio, mas também traz uma complexidadezinha no dia a dia razoável, né, dependendo do tamanho da empreitada. Mas eu acho que realmente é um caminho sem volta. E vamos ter que conviver com multi-clouds. Não sei se vai vir mais uma ou duas grandes por aí, mas do que existe já no mercado, já estamos lá, né? Exatamente. E o explorar, né, entre aspas, aí, o melhor de cada uma é o diferencial, né? É o que a gente busca aqui. Isso é e importante. Isso nos dá uma escalabilidade fenomenal. E conta pra gente então, cara, até falando um pouco das soluções da Managed Engine, né, que vocês trabalham aí com a gente, vocês têm hoje o Endpoint Central, né, e tem também aí a parte tanto de a gestão de acesso privilegiado, como a parte de gestão de AD. Vamos falar um pouco aí, vocês podem escolher qual começar a falar, qual querem falar, mas que levou vocês a escolherem, a pensar, a avaliar essas soluções da Managed Engine? Qual que eram os desafios que vocês tinham ali atrás? E como é que foi esse processo, essa jornada? Vamos lá. Como eu falei ali no início, eu estou há pouco mais de um ano aqui no grupo, né? Uhum. E quando eu cheguei, eu brinco que nos 2 primeiros meses não tinha espaço na agenda de tantas reuniões e novas soluções e novas possibilidades. E eu falei, gente, peraí, vamos dar 2 passos atrás aqui, vamos dar uma olhada no nosso ambiente, né? Mas em todas as conversas nós chegávamos assim num denominador comum, que era uma zona cinza. O que nós temos no ambiente? O que nós temos de endpoints, o que nós temos de computadores, o que nós temos de notebooks, e a gente nunca tinha essa resposta assim, é isso que a gente tem, temos X computadores com X sistema operacional. Nós não sabíamos onde nós estávamos pisando, né? A gente não tinha ideia do terreno, né? E isso fez com que a gente olhasse para o mercado, né? Já era uma dor, já existia isso no time. O Camilo era um dos defensores da solução. Precisamos de uma solução de endpoint, né? E aí a gente foi para o mercado, né? A gente foi para o mercado olhar soluções de endpoint. Já tínhamos uma solução dentro de casa, só que ficou parada no tempo, ficou lá em 2016, já não atendia, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, eu estava agora há pouco até conversando com o Camilo, nós tínhamos o Windows 10 na build 17.09. Nossa. Né? 17.09. E era o Windows 10. Né? Aí tem todo o resto. Né? Essa é a mais antiga, né? Daí para frente tinha para todos os gostos e sabores. E aí nós trouxemos, né? Olhamos para o mercado. A primeira solução que a gente trouxe da Manager foi o Endpoint Center.
Hoje nós temos uma outra visão do ambiente. Até a gente vai falar mais para frente ali sobre os números e as possibilidades, né, de melhoria que nós conseguimos apresentar para a diretoria, né, em reuniões de diretoria. Nós não tínhamos números para levar falando do nosso parque, então hoje a gente leva números, né, isso permitiu aí investimentos aí na casa de mais de 2 milhões com dados que a gente coletou com a implantação aí do Endpoint Central. Depois disso a gente acabou trazendo outras ferramentas, trouxemos o PAN, né, trouxemos o AD Audit, né, eu lembro que quando nós ativamos o AD Audit, esse daí foi um dia que o Camilo virou à noite, porque nós ativamos o AD Audit, tinha um usuário lá com mais de 270 mil tentativas de login no ambiente, arrepiou o cabelo, cara, quem é esse usuário? O que é esse usuário? E nesse dia esse cara virou à noite, e no outro dia chegou com a solução. Mas são informações que nós não tínhamos visão do que estava acontecendo no ambiente, né? E com o Endpoint e com a AD Audit, a gente conseguiu ter essa visão. A gente entende que é o início, é o primeiro passo, mas nós não tínhamos nem isso. A gente fala muito internamente que é a versão 1.0. Vamos colocar a versão 1.0, depois a gente evolui, a gente melhora. Então, sensacional. Você não consegue medir o que você não consegue enxergar, você não consegue melhorar, né? Então, exatamente. A partir do momento que você entende, eu tenho isso em casa, eu estou nesse estágio, quais são os próximos passos para me melhorar? Então fica mais fácil você conseguir identificar tudo que você tem em casa, para você ver, não, o próximo passo vai ser esse, aquele, e você consegue executar os passos com mais tranquilidade e mais assertividade. Né? Sim. Cara, tinha computador que quando a gente colocou o Endpoint, tinha computador que reiniciava 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. Senhora. Tinha computador com mais de 300 pets. A gente vai falando pra frente aí. Cara, a cara do Mr. Não, mas assim, só reboot. Não é incomum isso acontecer. Gente, eu quero saber. Isso é um caso muito pior, cara. Assim, tem cliente que às vezes, cara, a gente já pegou cliente que não tinha AD, entendeu? Esse é o nível de, tipo assim, o cara tinha as máquinas, olha, cara. Então, assim, e aí esse cara no DNA dele sabe o que tem nas máquinas? Não sabe. Então, assim, a gente encontra cenários muito mais tenebrosos por aí, cara. Então, assim... É até bacana mencionar pelo seguinte, a minha empolgação aqui do início, uma coisa que eu sempre lembro, que nosso público tem muitos estudantes, muita gente que quer fazer transição de carreira, tem muita gente que quer entrar no mercado para valer, e assim, toda vez que tem um podcast, a gente tem um feedback muito positivo, que é a chance de ver como é que é trabalhar numa grande empresa, entendeu? Como é que o mundo real, né? Pô, o mundo real, pô, um grande grupo, como é que opera? E aí começa a falar, sobre multi-cloud, os caras, tem certeza que acende várias lâmpadas, então a realidade é essa, né? Fala assim, vamos gerenciar com o Endpoint Central, o que acontece? E isso é legal, entendeu? Porque realmente... que assim, igual o Camilo, o cara tá na Itália, você fala assim, Camilo virou à noite, eu imagino o Camilo... né, de óculos escuros com sol em cima dele, tomando expresso italiano. Ray-Ban, né? Com Ray-Ban. Camilo virou de noite. Porque tá virando noite. Mas assim, como é que o cara gerencia do lado de lá? Como é que o cara consegue operar do lado de lá sem uma ferramenta dessa, entendeu? Não dá para ter noção. E essa é uma ferramenta que realmente traz a visão absoluta do que é o teu parque, né? Isso é muito foda. A gente, quando fala de visibilidade, aí a galera às vezes confunde. Mas não é uma empresa de grande porte? Sim, é por isso que a gente tem problema de visibilidade. Porque se tivesse meia dúzia... se tiver meia dúzia de máquina, você levanta e conta. Mas o problema é que você tem uma ferramenta. A gente tinha não era problema de falta de ferramenta. Era falta de efetividade da ferramenta. O que ela nos entregava era uma falta de visão em alguns casos e em outros casos uma visão errada. Então você toma umas decisões baseado naquilo que você está vendo. E isso acaba trazendo um problema de gestão, de fato, que isso vai se acumulando com o tempo. E aí cai naquilo que o Robson falou. A gente tinha situações onde a máquina ficava, vamos dizer assim, esquecida, perdida no meio do mar de tantas outras máquinas. E nós estamos falando de uma indústria, né? Indústria não é um banco. Está sempre lá em cima. Indústria, a gente tem. Quem não tem um XPzinho na rede no Windows 7, que atire a primeira pedra, né? Não é possível, né? Então, é complexo você gerenciar isso. E aí, com uma visibilidade correta, aí a gente conseguiu fazer um trabalho
efetivo. Não um trabalho, porque trabalho você tem todos os dias, que às vezes não dá resultado. Então a equipe vai lá e faz, e trabalha e tal, e continua aquela listinha pendente. E aí, com essa implementação, a gente acabou, de fato, vendo o status verde de verdade, né? Não é só... O que é o status verde? Aquela planilhinha que você vai dando check? Não, aquele status real da ferramenta que está ficando verde. E assim, vocês falaram, a gente falou de 3, né, mas 2 soluções específicas que a gente normalmente, quando coloca em POC nos clientes, e muitas vezes os clientes falam, pelo amor de Deus, não tira nunca mais essa solução daqui, é justamente o Endpoint Center e o AD Audit. O AD Audit, cara, porque... Né? Cara, é um par. O AD Audit, a hora que coloca lá, todo mundo vê, meu Deus do céu, assim tá a situação do meu AD, e é daquela coisa, não dá para tirar mais, porque realmente auxilia e facilita, né? Imagina você ter que fazer PowerShell, feito louco para tentar identificar o que tá acontecendo. Você ficar numa noite ali, não ia conseguir, entendeu? Então, assim, a facilidade que ele te dá nessa automação é muito grande. E no caso do Endpoint Central, né, cara, a questão de automatização, a visão real do seu ambiente, você poder te dar esses gráficos, eu acho que isso aí facilitou a vida de vocês nesse último ano de maneira bem exponencial, né? O que vocês acham? Sim, justamente nós estávamos buscando uma ferramenta que trouxesse resultados reais. Essa era uma premissa nossa. Independente do custo, que trouxesse resultado real. E que fosse de fácil operação. Independente do custo? Deixa eu me explicar melhor. Eu tô lembrando do desconto e agora eu fiquei chateado, hein, cara? Porra, não foi essa história que vocês me contaram, não, hein? Deixa eu explicar melhor. A gente dá desconto pros caras, pô! É que a gente partiu de uma premissa que o técnico era muito importante. E a gente estava recebendo propostas assim que vocês nem imaginam. Propostas assim, mágicas, tá? Mágicas. E a gente falou, cara, vamos botar na mesa isso, mas ela tem que ser simples. Não sei que ferramenta mas ela tem que ser simples. Porque assim, na boa, chegou um determinado momento que a gente entendeu que por mais dinheiro que você colocasse numa solução, ela não ia trazer, instalando os dedos, o resultado. E a gente ficou um tempo estudando o mercado, e aí todas as ferramentas, vocês imaginam, a gente já viu no mercado, avaliou, mas a gente também tinha experiência de outras ferramentas de extrema complexidade. Sinceramente, a gente assim, tremia, me dá um relatório, assim, a equipe tremia, assim, meu Deus, eu tenho que fazer um relatório daquele negócio. Então, ficava complexo. E a gente falou, não, vamos independente da ferramenta, ela tem que ser simples e funcional. E a ferramenta atendeu, tá? A operação dela não precisou nenhuma faculdade para a equipe, a galera saiu fazendo, e ela realmente trouxe o resultado, ela trouxe o número para a gente, ela trouxe a atualização, trouxe a visibilidade, e isso, de fato, é o mérito da ferramenta. O simples dá trabalho, né? Eu sempre falo que o simples dá um trabalho, rapaz. Quando você senta numa reunião assim, sai cada ideia, né? Às vezes era só apertar um parafuso, né? Faz sentido total. Mas aproveitar que você falou, até que avaliou várias, recebeu propostas de Jack Bauer, aquelas que magicamente em 24 horas resolvem o seu problema, acontece. PPTs mágicos, nós recebemos o tempo todo. Não, a gente sabe, a gente conhece bem o mercado aí, sabe que acontece de tudo, né? Mas a gente tem, sim, muitos anos de experiência e sabe o que a nossa solução entrega, como ela entrega, e eu queria que vocês falassem, até do ponto de vista de vocês, né, comparando as soluções do mercado, quais são os fatores que vocês acharam decisivos? Você pode até falar por solução, né? Qual que foram os fatores decisivos que levaram vocês a escolherem as soluções tanto o Endpoint Center, como o Password Manager Pro, como a AD Audit? Começa pela visibilidade, tá? Porque se você não está vendo o teu problema, você nem sabe, você não sente aquela dor, né? E quando você passa a ver, dá um certo desespero de você querer arrumar. Então, a visibilidade é um ponto bem forte para a gente. A gente tinha ferramentas que prometiam algumas coisas, não dava essa visibilidade. A simplicidade e o resultado. Eu acho que esses três pontos parecem tão simples, mas não são. A gente vai para as ferramentas e você vê que ou uma dessas três pernas aí, ou mais acaba saindo fora do eixo e você acaba tendo uma ferramenta muito difícil de operar. Então a gente trouxe isso para o nosso ambiente.
O AD Audit, ele por si só, ele é um painel de visibilidade, né? Ele te dá algumas ações ali, mas a meta dele é te mostrar. O que você vai fazer com aquela informação aí é outra conversa, mas ele te mostra. Então, isso pesou bastante para a gente na hora de escolher as soluções. Aí, lógico, né? O preço também, né, Gomes? Calma lá. Aquele descontinho foi legal. Não, soluções com ótimo custo-benefício, né, cara? Claro. Não vamos, né? Não, a questão do preço também, de fato, foi um fator de decisão. Cara, eu acho assim, principalmente o AD Audit. O AD Audit ele é muito barato pela visibilidade que ele te entrega. Exato. Quando você compara, né, você põe na balança, de fato a questão do preço também é um impeditivo, tá? Porque assim, às vezes as pessoas colocam assim, pô, mas compra aquela solução de 1 milhão que ela resolve. Não resolve. E não é. Você chega para a diretoria e fala, quero 1 milhão para ver o AD. Cara, não funciona bem assim no mundo real, né? Então, de fato, a solução tinha que trazer alguns benefícios e tinha que ter o pé no chão, né? Tinha que fazer parte do mundo real. Tem aquilo que a gente comentou ali, Camila, da versão 1.0. Tu lembra que nós tínhamos muitas soluções mirabolantes que nos levavam da Terra até a Lua. Mas não preciso ir para a Lua agora. Agora eu quero ir só até a Itália, agora no caso, né? Não mais para o Reino Unido. Eu já cheguei só para a Itália. Então, a versão 1.0. Depois a gente evolui, a gente trabalha com essa visibilidade, depois a gente evolui, traz outras ferramentas para o mercado. Mas o principal era nós termos visão do nosso ambiente, a gente saber o que tinha dentro de casa, saber aonde estávamos pisando. E isso daí, sem sombra de dúvidas, foi atingido. Esse objetivo foi atingido. E quando a gente fala de segurança, são 2 pontos primordiais para você ter, se você precisa ter visibilidade. A parte de acesso e a parte de onde vem esses acessos. Né? Porque, assim, você tem lá um monte de endpoint, uma pancada de patch de vulnerabilidade para ser feito. Ou, por exemplo, endpoints que, vamos supor que vocês, tem Windows XP, tem Windows 7. Tudo bem, é normal uma indústria ter, mas se você não tem a visibilidade de onde estão esses caras, e vocês não fazem uma mitigação de risco para onde essas máquinas estão, cara, a chance de dar alguma coisa ruim, de você sofrer um ataque, aumenta muito. E AD, quando você não tem visibilidade, cara, de onde está vindo os reset série, por exemplo, de tentativa de acesso, ou, por exemplo, usuários que estão bloqueados, você não consegue identificar de onde está vindo esses bloqueios, ou um monte de alteração de permissionamento que pode acontecer, ou o Joãozinho que cria um usuário admin lá e joga de canto, e você não tem esse tipo de visão, cara, Usuários com senha que nunca expiram. Isso política muito. Cara, assim, são coisas que assim, são coisas triviais, são coisas que deveriam não acontecer, cara, mas no ambiente grande vai acontecer. Se você não tem alerta, se você não tá ali. Cara, do outro lado nós temos pessoas, né? E você olha hoje para o item segurança da informação, que cada vez está mais evidente, né? Cada vez as empresas estão olhando mais para segurança da informação. E como eu vim aí de uma escola mais das antigas, você vê, a minha preocupação, qual firewall você tem, qual solução de antivírus você tem, né? Nós nunca nos preocupávamos há um tempo atrás com o usuário. Hoje, eu tenho uma proteção de borda, mas existe um trabalho muito grande em manter a estação do usuário atualizado, em manter o usuário sempre em treinamento, sempre conhecendo, sempre sabendo quais são as técnicas e as táticas de engenharia sociais mais aplicadas, né? Meio phishing, porque ali está o elo mais fraco, no usuário. Né? Ninguém vai bater na tua borda tentando invadir sua rede. Isso assim, a chance do cara conseguir um sucesso nisso é mínima, é zero. Todo mundo já está acostumado, todo mundo já faz investimento nisso. Mas assim, quando a gente vai para uma época de pandemia, que você tinha, sei lá, 10 filiais, e aí você vai ter 2.000 filiais, e aí? O endpoint acaba sendo o endpoint mais o usuário é o mais fraco, esse cara tá fora da tua rede, esse cara tá na casa dele, tá usando um roteador Xing Ling, que o provedor de internet deu pra ele, que nem sabe como é que tá configurado isso. Isso também foi um dos pontos que, quando nós olhamos para as soluções, fala, poxa, mas estamos olhando para a política de BioD. E os meus equipamentos que estão fora da rede, como que eu vou
gerir eles, né? Então, isso também foi um dos fatores que fez com que nós, um dos critérios para a escolha da solução. Eu preciso fazer gestão de quem está fora da minha rede, eu preciso atualizar quem está fora da minha rede, né? E nós não tínhamos isso no nosso ambiente. Dentro da rede todo mundo faz, né? Todo mundo sempre fez. Todas as soluções sempre olharam para dentro da rede, porque o usuário sempre estava dentro da empresa. E aí, quando deu essa virada, sinceramente, a maioria das ferramentas ficaram obsoletas. Vou fazer uma VPN para o cara para atualizar a máquina dele? Não. Então, assim, criou uma complexidade muito grande de se manter. No desespero, na pandemia e tal, algumas coisas foram feitas de fato, né, dentro da nossa empresa. Do jeito que dá para fazer, empresas, todo mundo, teve que fazer, né? Teve que fazer. Sim. Mas tá bom, e como é que nós vamos tornar isso sustentável? Vai ficar até quando essa gambiarra e essa exposição, né? Que tudo bem, vamos para casa, vamos nos expor uma semana, tá bom, mas para sempre é outra história. Então a gente teve que buscar uma solução para o cara que não voltou mais para o escritório. Ele foi para casa e não voltou mais. Ele não foi, não é que ele estava de férias, né? O escritório dele agora é na casa dele. Eu não voltei mais, por exemplo, né, para o escritório. Então, isso não é uma realidade. Não, mas eu também queria ver se fazer um modelo híbrido agora. Pegar um voo e pegar um voo. Dá para fazer um híbrido bem racionadinho. Sensacional. Você comentou, cara, com relação à questão de gráficos e coisas que você pode levar para a diretoria, etc, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão questão intangível realmente que vocês viram com a solução trouxe em termos de visibilidade, em termos de benefícios, assim, que realmente, pô, olha só, esse é o nosso ambiente, que a gente pode caminhar para esse lado, devemos ir por esse lado. Que tipo de visibilidade que essas soluções puderam te entregar para vocês chegarem a apresentar algo realmente concreto dentro do ambiente de vocês? Que foi essas questões tangíveis realmente? Cara, não levávamos informações para a diretoria da real situação do nosso ambiente. Porque nós não tínhamos esses números, nós não sabíamos. Inconsistente, né? Eu precisava de uma informação, eu tinha um esforço muito grande para poder gerar um relatório daquelas informações, e muitas vezes eram colocadas em check aquela informação, você não tinha um dado confiável. A visibilidade, após a implementação, a gente começou a gerar alguns dados, né, como quantidade de máquinas com determinados SO, quantidade de máquinas que já estavam sem suporte. E aí a gente fala bastante sobre a questão sistema operacional. Até como eu comentei, tínhamos máquinas com o Windows 10 até então na versão 17.09. Mas além disso, softwares de terceiros, né? Tinham softwares de terceiros, sim, mais antigo até do que tinha o Acrobat Reader rodando. Nossa, lá, a versão 5 alguma coisa. Né? Tudo então, que é vulnerabilidade que estava incluso nela. Isso foram números que nós não tínhamos, né? Além disso, utilização de software, né? Hoje, até pelo negócio do grupo, nós acabamos utilizando algumas ferramentas muito específicas, né? E são ferramentas caras, né? E a cada ano, a cada 3 anos, você precisa renovar o licenciamento dessas ferramentas, desses softwares. E aí nós estamos falando de muitas cifras ali, né? Então, com a ferramenta, nós estamos inclusive conseguindo avaliar a utilização por mês, quantas horas está sendo utilizado tal software por mês, né? Então, isso são números, informações que a gente não tinha antes, né? Te dá um poder fantástico na tomada de decisão, né? Porque aí eu chego para o usuário e falo, usuário, você precisa desse software aqui? Aí eu utilizo. Eu preciso. Custa 10 mil reais. Aí eu vou olhar lá, poxa, mas nesse último mês você usou 15 minutos. Será que precisa mesmo? Justifica esse investimento, né? Justifica o investimento. E a mesma coisa o contrário. Às vezes você vai precisar renovar um contrato em que questiona, não, isso aqui é muito caro, você consegue provar, não, peraí, não é. Tá aqui, o dia inteiro aberto. O dia inteiro aberto, isso aqui é um essencial para rodar, entendeu? E esses números que a gente levou para a diretoria, e que a gente leva, né, então todo mês nós temos
um tempo ali com a diretoria, mas nós conseguimos recentemente aprovar aí um orçamento na mais de 2 milhões aí em investimentos em troca de equipamentos, né? Quando a gente apresentou, olha, nosso parque está obsoleto, tais e tais sistemas operacionais não têm mais atualização, não tem mais suporte, a superfície, né, de ataque a cada dia que passa ela está aumentando, porque meu sistema está ficando, né? Então a gente conseguiu levar números, a gente conseguiu apresentar dados tangíveis, dados para tomada de decisão, para tomadas, né, que vai direcionando o grupo aí para toda essa transformação digital que a gente vem falando, né? Meio que te coloca na posição. Eu costumo dizer que assim, quando você vê, sei lá, em filmes, alguma coisa assim, normalmente você acredita que o pessoal da TI tem poder sobre tudo, né? Então vai lá, bloqueia aquele USB, né? Não, tira a conexão dele agora. Corta esse cara, não sei o quê. Veja aí quando, né, aquele monte de informação que na prática é pura ficção, o cara não tem isso. Depende, se o cara tem um Endpoint Central. Exatamente isso. Facilita, o Endpoint Central, ele realmente torna possível um negócio que eu só via isso no cinema, cara. É sério. Aquele poder, se eu pegar e controlar o cara lá na ponta, não é um negócio simples assim, entendeu? Há 2 meses atrás estávamos com um problema relativamente pequeno, mas se tornou um problema grande porque nós não conseguíamos atualizar o fundo de tela dos computadores que estavam em home office, porque utilizávamos a solução nativa do AD e não atualizava. Falei, poxa, isso não pode ser um problema, nós estamos em 2023. Não é possível, né? Que solução que a gente vai utilizar? Meu amigo, a coisa é feia. Nós estamos, como a Malve, o grupo Malve comemora o aniversário a cada 5 anos, ela faz um evento interno aqui, né? Então, aumentando um pouquinho, tinha computador de quem estava em home office que estava com a proteção de tela de 5 anos atrás, né? Com o evento né? Então, será que nós temos alguma solução? Vamos olhar para o mercado para buscar uma solução, né? Mas aí a gente viu que estava dentro dentro de casa, a gente já tinha solução. Ali, menos de 2 horas, hoje todo o grupo já recebe a proteçãozinha de tela. Parece uma bobagem, né? Mas é que dentro de casa o cara faz uma gambiarra qualquer, barra, sei lá, um ponto bate e faz. Em casa não faz, né? Aí a gente já vendeu o Endpoint Central justamente por causa dessa feature. Alguém chegou no nosso, não foi uma só vez, mais de uma vez, chegou aqui no nosso comercial com essa demanda específica, entende? Somente atualizar aí a questão, porque era um problema sério, e era uma questão de compliance, eram consultores, etc e tal, então tinha que estar todo mundo arrumado, os consultores estavam externos e os papéis de parede estavam atualizados. Então eles chegaram com essa demanda. Aí é claro que a gente foi apresentar o Endpoint Central, que é muito mais do que isso, e acabamos convencendo. O cara comprou só para atualizar, né? Mas aí falou. Nem para deixar na garagem, assim, não é essa legal. Mas a demanda partiu disso, né, cara? Partiu dessa demanda, então foi incrível que pareça. Eu já tive ROI de faculdade não sei se vocês usam aquela opção de controle de energia, de desligar as máquinas depois de horário. Eu tive uma faculdade que eles tiveram ROI de retorno da ferramenta com isso. Todo dia, 11 horas, eles desligam todo o parque. Pagaram a ferramenta. Pagaram a economia de energia. Porque todo mundo saía coisas pequenas, né? Não são coisas pequenas. Até, tem coisa que é até meio vexatória, né? Você vai para uma reunião, cara, vamos botar um papel de parede do grupo, você vira assim, cara, não dá para pôr. Você fala, como não dá para pôr? Você não consegue mudar o papel de parede? O cara fica até, você tá de sacanagem. Constrangedor, né? É constrangedor. Poder que... Essa da TI não consegue mudar um papel de parede. Só pedir papel, né, cara? É um lado que você fala. O chefe acha que você tem, entendeu? De um lado você fala aí de multi-cloud, de explorar o melhor de todas as clouds, né? Do outro lado, coloca o papel de tela aqui para não dá para pôr. Quer ver uma outra coisa? Uma outra coisa simples assim que é ridículo, mas assim, o cara vai lá e tenta invadir o usuário de alguém, né? O cara é um estagiário, pega e tenta botar a senha de alguém. Ele vai lá e todo dia tenta 50, 70, 80 vezes a senha do cara. Se você não tem ali um AD Audit vendo o que está acontecendo no teu ambiente, ninguém vai saber.
Ninguém vai saber. Não vai dar nada. E é um negócio sempre. ridículo, entendeu? É um negócio ridículo, assim. Ninguém vai saber. As pessoas acham que a TI sabe, entendeu? Mas além disso, não é só. E não fica só nesse universo, tá? Eu vou te falar, nós tínhamos problema de autenticação para acesso à internet. E a gente identificou setups configurados de forma não adequada para o nosso ambiente com o AD Audit. A gente foi lá e viu, poxa, esse usuário FSSO aqui está batendo errado aqui, vamos ajustar. Com isso a gente foi lá, ajustou, separou, colocou servidores redundantes. Mas nós não tínhamos essa visão até colocar uma ferramenta que trouxesse esse dado. Olha, ele está tentando autenticar aqui de forma incorreta. Ajusta isso. Né? Então eram mais de 20, 30 mil batidas ali tentando autenticar. Né? E aí você pega isso numa larga escala, aí 1.600, 1.800 usuários, 50%, 60% em home office, tentando autenticar no seu AD ou por VPN ou por alguma aplicação, imagine o caos que isso gera no seu Service Desk. Né? Então, essa visibilidade de você poder saber, né, repito, saber onde está pisando, quais são os dados, isso é importante. Né? A gente acaba vendo muito ali o Homem de Ferro, vendo ali o Homem de Ferro falando com o Jarvis lá, não é bem aquela realidade. E outra, ainda que que você falasse com a inteligência artificial, que hoje tá mais fácil de fazer, né? Se não tiver o dado para ela pesquisar também, nem ela sabe. Às vezes o dado é inútil também, né? Por exemplo, aí, mas não tem log no AD? Claro que tem. Dá uma olhadinha. Vai lá você. Vai fazer PowerShell, meu amigo. Vai lá. Vai lá você. Entendeu? Dá uma olhadinha lá, depois você me fala. E os últimos 30 dias, né? Tem os últimos 30 dias, tem que fazer PowerShell. Então, assim, é complicado realmente. A gente sabe quem... Vou transformar em coisa útil, né? É até legal falar, falando em Java, me lembra o seguinte também, que tem inteligência artificial trabalhando ali também, né? Você tem ali, no AD Audit, ele tem inteligência artificial que está pegando exatamente comportamentos, entendeu? Esse cara aqui sempre loga nesse horário, agora ele entrou 1h da manhã, tá copiando. Peraí, te alerta, tem inteligência olhando isso, coisa que você não vai ter ali um doidão sentado na frente da tela monitorando essas coisas. Tem que ter alguém que percebe algo incomum acontecendo e isso a ferramenta faz. Isso Mister, agora a gente precisa ir para a próxima fase, né? Qual que seria a próxima fase? Automatizar isso? O que nós temos de novidade? Opa, temos bastante coisa aí para a gente poder te falar, então. Para automatizar isso, eu tenho dado, ok? Eu tenho um usuário que está... o padrão dele é login às 8h30, logoff às 19 horas ou 18 horas. Mas do nada ele fez login às 2 horas da manhã. Esse dado, até então, ele vai ser um dado sem muito sentido se eu for tomar alguma ação, se for uma tentativa de invasão, 8 horas depois, ou no dia seguinte, esse dado não vai me servir mais. Aí nós temos soluções já, nós entramos na parte CIEM ali, depois o Gomes pode começar a apresentar para vocês, que vão tomar justamente essas informações do AD Audit ou de outras soluções que a gente vai estar coletando esses logs para tomar ação. Aí a gente vai realmente, a solução de CIEM, que nem o Log 360, que é a nossa solução que a gente trabalha, ele usa justamente esses dados. Fala assim, cara, qual que é a ação que eu quero fazer? Não, eu quero que bloqueie até segunda ordem, entendeu? Então, o cara não vai acessar. Você pode usar essa machine learning que o Intel também tem lá no Log 360, por exemplo, para mim juntar logs de outras ferramentas, Log Fire ou de outras aplicações, para mim fazer correlação, para mim bloquear mesmo, entendeu? Então dá para dar. Aí é muito da tua cabeça maluca de criar cenários, mas dá pra gente criar correlações com RP, com por exemplo, qualquer outra aplicação. Ele consegue detectar que um arquivo foi criptografado. Opa, um foi, outro foi, outro. Ele já toma ação. Ela consegue ver
a nível do que está acontecendo no teu ambiente, muito além do que apenas o comportamento dos seus usuários, entendeu? Não, isso aí a gente tem bastante soluções para te entregar nessa nova fase aí, como você falou, mover para a próxima fase. Mas antes de a gente falar um pouco da próxima fase, eu queria ver com vocês, do ponto de vista do usuário em si, né? O que o usuário das soluções, eles tiveram algum impacto, eles notaram melhor depois da solução implantada, como é que foi o feedback deles, vocês fizeram ouviram ou tiveram alguma pesquisa, ou o usuário falou, pô, cara, agora tá legal, agora eu consigo atualizar minha máquina aqui, eu consigo instalar meu software de maneira mais simples, vocês estão resolvendo meus problemas de maneira mais rápida. Esses feedbacks aí é bem interessante ouvir, principalmente num ambiente grande como o de vocês. A gente, feedback do usuário, eu fui jurado de morte, né? Na implementação, sério? Porque não foi nem por causa da ferramenta em si. É que a gente tinha um déficit de updates e a gente falou para o ambiente, atualiza e pronto. Então tinha gente que reiniciava 10 vezes por dia, né? O cara queria me matar por causa disso, né? Mas, o cara não precisa trabalhar, né? Porque teve que atualizar. Reinicia. Mas o usuário em si, pela ferramenta, ele não teve impacto. Não foi um problema de o que instalaram na minha máquina. A minha máquina não está funcionando. Nós não tivemos esse cenário. De fato, só as atualizações, que não é um indireto da ferramenta, não direto, né? E por uma escolha nossa mesmo, a gente tomou postura de que a conta está grande, vamos baixar esse número de updates, vai ser um pouco custoso agora para o ambiente, mas depois toma a rédea disso e vai embora. Então, por esse motivo, foi um impacto indireto. Pela ferramenta, eu, sinceramente, talvez lembre de alguma coisa, mas eu não me lembro de um impacto do usuário, puxa, estou com problema depois da adoção. Você lembra de alguma coisa, Robson? Acho que não, né? Não tivemos nenhum caso, né? Nada. Legal. Salvo essa questão aí dos reboots, nada. Em relação à ferramenta, ela é leve, né? Então, legal, sensacional. Impacto muito baixo. A gente conseguiu ali atualizar e manter esqueci o nome daquela onde tem ali os softwares para você fazer download, a loja de softwares. Isso, eu ia perguntar disso agora. Loja de softwares. Vocês conseguiram disponibilizar isso para o usuário? O pessoal já consegue, de forma automática, ali ir lá e selecionar o que ele quer instalar na máquina dele? Como é que está sendo isso? A gente disponibiliza os softwares básicos para o ambiente. Inicialmente a gente não quis disponibilizar muitas coisas porque a gente estava num processo de tirar, né, do usuário. Organizar, claro. Então, inicialmente a gente queria remover o excesso e depois devolver de forma controlada. Então a gente liberou o básico, mas de forma padronizada. Isso é importante. Eu chamo isso de dar com a mão e tirar com a pá mecânica. Né? Isso mesmo. Foi exatamente isso. Porque assim, cara, compactador de arquivos. Você pode ter 1 ou 50 no 1 milhão às vezes. Entendeu? Então, assim, vamos tirar tudo, vamos disponibilizar um padrão. E assim nós fomos fazendo com todo mundo, todos os softwares. O que dava problema, a gente tirava tudo e devolvia um controlado. E os que são de livre acesso, está lá na centralzinha do usuário, pode clicar e instalar numa boa, mas principalmente para manter este padrão. Isso foi uma meta não só de sistema operacional, que a gente tinha de A a Z, mas softwares também. Parece uma bobagem, mas você pode usar o Adobe Reader na versão 7 no ambiente. Por favor, você vai ter problemas. Então, assim, tira esse negócio, bota um novo e padroniza. E nós estamos nesse processo até hoje. Tem muita coisa que ainda a gente está removendo em massa, né? Aquilo que incomoda mais, a gente vai, bate na lista em cima, remove aquele negócio e devolve para o usuário de forma organizada. Né? Legal, sensacional. Em relação ali aos reboots, até como o Camilo comentou, a gente no início até foi uma postura um pouco mais enérgica em rebootar, dar o reboot mais vezes durante o dia em função da conta, né, que nós tínhamos, que estava muito alta. Mas hoje já tem uma política, tem uma regra, o usuário pode ir ali e eu quero, eu vou reiniciar, mas daqui 8 horas, daqui 6 horas. Então tem uma política customizada por trás. Mas no início foi um pouco mais enérgico mesmo para poder baixar a conta. Mas hoje já está bem
bem controlado. Isso bate, obviamente, de encontro com o usuário. O usuário ele tem uma cultura, ele tem um costume. Então, óbvio que no número grande de colaboradores como nós temos, é evidente que aparece um usuário ou outro, tá, mas não pode reiniciar minha máquina agora. A gente não está te perguntando, está te falando que ela vai reiniciar. Você não leu direito a janelinha, ela vai reiniciar. E a gente fez até uma política diferente. Tá? No começo foi mais agressivo, realmente, mas a gente fez uma política da seguinte forma. Hoje o usuário ele recebe o pacote e ele pode deixar para depois um cancelar ali, mas ele não pode deixar para o dia seguinte. Então, ele acabou, desculpa, no seguinte sentido. Eu estou no meio de uma reunião e a máquina reiniciou. Ok, aconteceu lá no passado. Hoje não, Hoje vai não acontecer. Mais. Se reiniciar, significa que ele já deixou todas as horas e os avisos. Já deixou para amanhã o que tinha que ter sido feito hoje. Não existe isso mais, né? A culpa é tua, né? Brigou e vai reiniciar e pronto, entendeu? E o bacana disso é que lá atrás nós começamos a levar essas informações, esses números nas reuniões para a diretoria, e alguns usuários, em algum momento, essa informação chega da quantidade de reboot para a diretoria, só que a diretoria já está ciente de todo o processo, o porquê dessa atividade. Então nós tivemos um apoio muito grande da diretoria nesse ponto. Tá? Fundamental, e isso foi hoje, se não grande parte do sucesso, mas tem uma boa contribuição ali, o apoio da diretoria para que a gente chegasse no... Senão não funciona, tá? Nós estamos no notebooks, o cara fecha a tampa e vai embora, fica 3 meses, 4 meses sem reiniciar. Você nunca vai conseguir implementar uma política de atualização porque simplesmente a máquina não reinicia. Se depender só do usuário. Tem que ter um contrassenso, tem que ter um conversado bem alinhado ali entre as partes, porque se não for desta forma, não sai, né? O número nunca vai mudar. Né? É isso aí, faz total sentido. Legal esse lance que você falou sobre visão da diretoria, né? A gente estava até batendo um papo antes disso aqui, falando sobre o CEO de vocês e sobre essa visão da importância da área digital, enfim, de tudo isso. E vocês passaram aí pela pandemia, várias transformações e tudo mais, e foram premiados nessa mesma ocasião, que é um negócio fantástico, entendeu? Vocês realmente estão aí voltados para o digital. E como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Cara, aqui no grupo, quando a gente fala assim em tecnologia, até eu estava conversando antes com o Camilo. Hoje, se você olhar para os produtos que o grupo produz, você pega algo até que está aí nas mídias, né? Moletom, composto com 85% de tecido que iria para o lixo, né? Aí traduz aí, acho que todo o investimento, né, e todo o engajamento da nossa diretoria, do nosso CEO, em trazer cada vez mais a tecnologia e promover, né, uma indústria mais sustentável, né? O próprio jeans que o grupo produz, né, com 80% menos água do que o mercado, né? Um jeans produzido com 250 ml de água, né? Então, ações como essa, né, traduzem aí um pouco de como o grupo olha para essa questão de tecnologia, né? Grande parte da tecnologia utilizada em equipamentos aqui no grupo vem de fora do país, né? Então vem lá do país onde o Camilo está, né? O grupo está sempre conectado nessas grandes feiras. Recentemente teve um grupo da Malve que foi, né, agora eu não lembro para onde que foi, se foi para a Itália, para qual cidade? A gente tem bastante máquina da Itália. Né? Quando a gente fala de indústria, é fácil confundir quando fala tecnologia. A gente fala, lógico, que vem na cabeça TI, né? Mas, na verdade, a TI acaba empurrando a tecnologia para a tecnologia industrial. Né? Atrás de uma máquina daquela que produz, de fato, o produto, está o time todo. E a gente tem bastante tecnologia da indústria. E a indústria é um desafio, né? E quando a gente fala todas as indústrias são um desafio, estamos fazendo 55 anos, você imagina o legado que a gente tem de tecnologia de A a Z dentro da empresa. Então a gente
todo o nosso TI, todas as nossas áreas acaba ficando atrás da indústria, atrás no sentido de suporte, de apoio, de tudo. Então, olhando para o nosso produto hoje, a gente acaba, quando a gente fala assim, poxa, o Robson falou, tem lá um jeans que foi feito de uma forma completamente diferente do que o mundo faz. Tem muito trabalho, tem muita gente atrás, tem um tempo de desenvolvimento imenso para, de fato, sair lá no cabide, né, na loja, uma calça feita com 250 ml de água. Peraí. Vocês estão fazendo isso? Jeans com 250 ml de água? Caraca. Sim. Caraca, isso é assim, quem conhece, exatamente. Quem conhece a indústria de jeans, gasta-se muita água para fazer um jeans. Exatamente. É um absurdo de água, é uma coisa louca. Moletom, mister, eu acho que você caiu ali na hora. Uhum. Moletom, tem moletom que o grupo está produzindo que 85% é de tecido que iria para o lixo. Isso é sensacional. Isso é assim, é uma mentalidade alinhada com tecnologia, e a TI naturalmente faz parte desse processo, mas você vê que portas abertas para inovação, né? É realmente questionar qual a melhor forma de se fazer aquilo que se faz todo dia. Você simplesmente não aceitar a forma tradicional de ser feita, porque dá para fazer melhor. Olha só que fantástico. 250 ml de água. Olha para o nosso ambiente de infraestrutura. Hoje, 85% de tudo que faz essa máquina girar já está em cloud. Né? E o que não está só não foi porque ou é um legado de indústria ou tem uma característica muito específica que precisa estar no ambiente local. Uhum. Senão, ou está indo ou já teria ido para cloud. O que me dá arrepios nisso tudo é que a gente está falando de um grupo aí de meio século, né? Você já tem mais de 50 anos aí em atividade. 55. Pois é. Quando você fala de uma nova empresa que já foi desenhada toda levinha, toda moderninha e tal, é uma coisa. Quando você pega um senhorzão desse aí que já tem toda a cidade, que tem toda essa mentalidade e consegue fazer essa mudança, conseguir esse grau de leveza depois dessa idade toda, é um negócio fantástico, cara. Assim, para aplaudir vocês de pé, entendeu? O nosso desafio aqui, eu acho que o nosso maior desafio aqui é o cultural. Né? A gente olha para o mercado, a gente vê muitas tecnologias, a gente vê muita inovação, muitas possibilidades. Mas quando você esbarra no cultural, né, ele é sempre um esforço maior, muito pela característica de que você comentou. Se é uma empresa nova que já nasceu nessa era digital, é diferente. Quando você vai para uma empresa de tradição, uma empresa com meio século, como tu comentou, a abordagem é diferente, né? A mentalidade é diferente. Então, e tudo isso é baseado em números, né? Em números, em a estratégia da empresa. E aí, voltando 2 passos aí atrás, né? Certamente nós não teríamos conseguido aprovar um investimento na casa do que nós conseguimos se nós só batêssemos na porta do CEO pedindo recurso para trocar equipamentos. Né? Então a gente foi com números, nós fomos embasados. Né? Olha, por esse e por esse motivo precisamos deste investimento. E aí fica a cargo, né, da diretoria, da empresa, porque tem N outros fatores que determinam se vai ser investido ou não naquele momento, né? Claro. Se vai aprovar ou não. Né? Mas o número a gente está levando, a informação nós estamos levando. Né? E a gente acabou nem falando aqui muito sobre segurança, mas todo esse universo, todo esse ecossistema aí de ferramentas estratégicas que foram colocadas no ambiente no ano passado, né, além desta visão de que nós não tínhamos, reduziu a nossa superfície de exposição muito, muito. A gente fala muito sobre maturidade, sobre elevar o nível de maturidade em segurança da informação. E aí vem aquilo, eu preciso fazer meu feijão com arroz, o básico, a versão 1.0.
que é primeiro saber o que eu tenho dentro de casa e manter ele atualizado. Depois a gente vai para o próximo nível, depois a gente vai para um CIEM, depois nós vamos para um SOC, depois a gente vai para um CIEM, depois a gente vai para um SOAR, né? Mas sempre fazendo a versão em 1.0, a gente fazendo o básico e depois a gente vai evoluindo. E aí agora cada vez mais com AI, né, com inteligência artificial, assim, traz muitas dúvidas, né, muitas incógnitas para onde que a gente vai, o que a gente vai colocar no nosso ambiente. Né? Nós temos um esforço enorme para fazer nos próximos anos, que é em cima do nosso ERP. Né? O que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Então, são tomadas de ações, são tomadas de decisão que precisam ser muito bem embasadas, né? Porque você pode, numa tomada de decisão equivocada, fugiu a palavra aqui agora. Não, fugiu, mas eu sei que quer dizer dar um tiro no pé, é isso que quer dizer. Mais ou menos, dar um tiro no pé. É que a gente vem falando, nós estamos trabalhando aí que é uns 15 dias na solução de backup DR, né? E a gente fala muito sobre. E eu falo com a Camila, a gente precisa tomar cuidado nas ações, tem que ter 200% de certeza, porque a gente pode apagar a empresa do mapa se na hora de um desastre eu não tiver meu backup 100% confiável. Né? Exato. Então, esse é um assunto muito sério, né? O backup não adianta só fazer, você tem que ter certeza que ele está sendo feito, se ele está funcionando, tem que testar, é um negócio assim que não dá para brincar realmente quando se fala de backup DR. Né? Exatamente. E outra coisa é separar o que é o backup. A backup é uma coisa, disaster recovery é outra coisa, é uma coisa totalmente diferente, é o botão vermelho que eu vou apertar quando não tiver mais jeito que eu chamar o Batman lá. Exato. Né? São coisas totalmente diferentes. Né? Mas você vê hoje tem que ter, né? Tem que ter, ok, disaster recovery, a hora que apertou esse botão aqui, a galera vai começar a trabalhar daqui, vai trabalhar desse ambiente, muda completamente o jeito de funcionar, né? Então tem que... Exatamente. E aí é um trabalho que o Camilo vem puxando, e aí a gente pode até conversar talvez num outro momento, que é a menina dos olhos dele, que é IAC. Né? Então hoje a gente fala, nós somos multi-cloud. Mas muitos talvez aí não façam ideia do que seja IAC, do que é IAC, do que é infraestrutura como código. E nós já estamos nessa pegada aí desde o ano passado aqui, né? A passos lentos, começando a ganhar tração, mas já temos isso no nosso ambiente hoje, né? Eu até comentei ali antes sobre o Jarvis, né? Lá atrás, não sei se o Camilo vai lembrar, eu falei, Camilo, o IAC vai ser o nosso Jarvis, cara. Vou apertar aqui, ele vai reconstruir todo o meu ambiente, e vai ser o Jarvis. Só que é um processo de evolução, maturidade. A gente começou com a versão 1.0, estão na versão 1.2, porque você precisa treinar a equipe, né? Não é só trazer a tecnologia e jogar. Mudança de mente, né? Mudança de tudo, né? Mudança de... pensa diferente. Né? E isso está muito ligado com o comportamento humano. Assim, vocês estão falando e eu estou curtindo muito, especialmente essa questão de um passo de cada vez. Porque, assim, o que faz diferença... Eu estava dando uma olhada, assim, vendo performance de profissionais aqui, gente que passou com a gente ao longo do tempo e cara, às vezes falta atitude, entendeu? Aquele primeiro passo. Tem gente que não consegue concluir coisas porque acha, não estou pronto ainda para esse novo passo, não estou pronto ainda, falta um monte de elementos, não sei o que, não, o dia que eu estiver pronto eu faço, não, o dia que eu chegar em tal status eu tomo essa atitude. E não é por aí, cara, quem dá o primeiro passo vai muito longe. Porque depois do primeiro passo vem o segundo passo, vem o terceiro passo, e esse mindset de vocês, eu acho que ele é uma baita receita de sucesso para quem está ouvindo a gente. Cara, dá o primeiro passo. Instalei a ferramenta agora? Maravilha, cara. Você tem aí dia 1, né? Primeiro passo, entender que você está num processo de crescimento, né? Você vai continuar trabalhando aquilo passo após passo. Isso é muito, muito bom. A gente tem uma receitinha simples, mantenha-se fazendo simples e, por exemplo, o que eu tenho que fazer no endpoint?
deixa tudo verde. Pronto. Vê lá e só tem que ficar verde. Só essa é a missão, não precisa treinar. Deixar tudo atualizado, tudo arrumado, os pets atualizados, tá certeza que tá tudo funcionando, né? Pronto, essa é a nossa missão, vai fazendo, vai avançando, não deu, faz de novo. E é simples. Senão, de repente, essa questão do simples, do complicado, né? Vamos fazer, instalar aquela sopa de letrinhas que a gente ouve todos os dias. Não sai do lugar, né? Tem que. A companhia não está pronta, o time não está pronto, precisa de um crescimento. Né? E o Mister, tu comentou sobre um passo de cada vez. Eu recordo que no ano passado, quando a gente trouxe a ferramenta para o ambiente, se surgiram muitos mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai parar isso. E aí o Camilo, a gente é muito alinhado. Eu falei, ok, tá tudo certo. Se parar, a gente resolve. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo. Temos algumas soluções legadas no ambiente de indústria que nunca ninguém colocava a mão, né? E hoje a realidade é diferente. Hoje a gente venceu essa etapa, mas ainda tem muito Mas aí é muito por esse alinhamento. Se parar, ok, a gente resolve. Nós estamos aqui para isso. Agora, não dá para eu conviver com o problema, não dá para eu ficar com o problema. Com certeza. Então, o primeiro passo, foco nesse primeiro problema. Resolvi esse daqui, vou pro próximo. Eu não vou conseguir resolver esse problema sem gerar um outro problema, né? Em algum momento eu vou gerar um desconforto com alguns usuários, mas faz parte do processo. Se você não gerar isso, você vai ficar na inércia, vai ficar no tempo, na mesmice, vai estar sempre ouvindo, sempre trazendo ideias, mas não vai evoluir. Seu ambiente vai ficar igual do mesmo jeito sempre. Hoje a gente tem muita coisa o que evoluir. A gente sabe que tem muita coisa que evoluir. O Camilo sabe, o nosso time sabe, né? Mas eu falo, gente, é um passo de cada vez. Vamos pro próximo agora. Qual que é o próximo? E aí é exatamente isso que eu vou te perguntar, Maurício. Qual que é com base aí vamos dizer que demos o primeiro passo, falando bastante, você falou bastante do 1.0, né? Quais são as expectativas de vocês aí para os próximos passos? Com relação ao ambiente, já pensando também com relação ao papel da tecnologia na estratégia de negócio do Grupo Malve. Cara, o que a gente está buscando hoje? A gente está olhando muito para a tecnologia e tentando explorar o máximo que ela consegue nos ajudar no que hoje está mais em evidência, que é a segurança da informação. Hoje todo mundo fala aí sobre segurança da informação. Nós acabamos aí de passar aí por um pentest. Até nem sei se poderia estar falando isso aqui, né? Depois a gente... Sim, depois você vê com o seu time. Dependendo da gente, pode. Mas nós acabamos de passar por um pentest, então aonde vai determinar aí os próximos passos do grupo, falando em transformação digital. Então a gente fala muito sobre transformação digital dentro do grupo, mas não tem algo assim tangível. Esse é o caminho para onde que a gente vai, né? Então hoje a gente está meio que mantendo o ambiente, né? Olhando bastante para o que tem de soluções no mercado, já mapeando algumas soluções novas para trazer para o ambiente, né? Mas tem muitas incógnitas aí ainda, tá? Acho que a gente, por incrível que pareça, nós conseguimos andar mais rápido andando mais devagar. A gente diminuiu o ritmo de algumas coisas, a gente conseguiu saltar muito rápido para frente. A gente tinha um problema, e não só nós, acho que bastante gente dentro desse meio aí de empresas maiores, onde a quantidade de demandas e a quantidade de soluções faz com que você não faça absolutamente nada. Você não entrega. Você fica o dia inteiro falando, eu vou fazer, vou implantar, vou fazer, e você não faz nada. Então, essa redução de velocidade que a gente acabou tendo essa postura há pouco tempo atrás, a gente conseguiu entregar bastante coisa. A gente desengavetou coisas que estava falando, sabe lá quantos anos, porque nós diminuímos o ritmo. Então, parece estranho, né? Você vai... se você está com pressa, vai andar devagar.
Mas se você não tem um tempo de pensar, você deixa de ser estratégico, você vira só braço, mas você não sabe para que direção vai. Então, eu acho que dos nossos próximos passos, talvez seja manter esse ritmo estratégico, um pouco mais alinhado em pensar e não só fazer, depois pensar, né? E tirar um pouco da quantidade de soluções. Quando você tem um problema, hoje você levanta a mão no mundo da tecnologia, você tem 500 soluções. Mas quais delas verdadeiramente é uma solução? E não é mais um problema para você administrar. Então, a gente tem, nesse resto de ano, talvez no próximo ano, consolidar essa questão de estratégia. Porque a operação depois é resultado da estratégia, né? Não o inverso. E a gente tem tido ótimos resultados com isso. Eu falaria que um dos objetivos seria simplificar de forma estratégica. O simplificar é dificílimo, tá? Porque você pega, e aí eu estava ouvindo você falar, lembrando das ações que a gente tomou no final do ano e no início desse ano, nas filiais do grupo, né? A Malve tem uma fábrica que fica no norte do país que hoje o data center lá, a gente fala, é um firewall na parede. Há 6 meses atrás tinha um servidor, climatização. Hoje é um firewall na parede. Simplificou o nosso bem escritório em São Paulo é um firewall na parede, né? Os servidores estão lá ainda, estão desligados, tal, porque a gente não conseguiu sacar ainda, mas hoje a gente não depende mais daquela infraestrutura. Legal, aqui interno, né, nós desligamos servidores no início desse ano que estavam prometidos para serem desligados há mais de 5 anos, desde o projeto Next 5, lá onde a Malve saiu do ambiente, onde a Malve começou a dar os primeiros passos para a cloud. Desligamos tudo esse ano. Então eu falaria que seria simplificar de forma estratégica. Isto, como o Camilo falou, a gente reduziu o passo, parece meio retórico, né? A gente desacelerou para poder ganhar velocidade, vamos dizer assim. Não, mas faz total sentido, que é fantástico. Já corrobora aqui minha empolgação com ver, entender um pouco mais de estratégias de dia a dia. E obrigado pela generosidade de vocês compartilharem isso com a gente. Obrigado, Camilo, pela propaganda que fez, dizendo que só contratam soluções que são soluções, porque as nossas são... Se não solucionar, a gente bota fora. Não, tem que solucionar alguma coisa, né? Tem que ser solução, né, cara? Tem que Mas ser. por isso que é muito bacana gravar case com clientes que, de fato, vocês têm aí um trabalho de excelência e são muito exigentes. Então, conseguir agradar a gente exigente, a gente que sabe o que quer, é realmente uma grande alegria para a gente, é motivo de orgulho. Tá? E estamos aqui, infelizmente, chegando em considerações finais, né? Esse é um momento onde vocês podem deixar aí link de LinkedIn, do que for, de o que vocês quiserem deixar. Quiser deixar mensagem motivacional, deixar jabá para a Malve, o que vocês quiserem. O microfone está na mão de vocês. Vou deixar meu número de Pix, né? Meu Pix aí. Deixa. Aproveitar a oportunidade, né? Essa foi boa. Se deixar o Pix aqui, eu vou te mandar R$1 agora, direto para a Itália, para você não ficar. Só para você lembrar do que é moeda brasileira. Aqui não tem Pix, mas a gente dá um jeito de bem conversadinho, a gente recebe. Cara, eu queria agradecer a oportunidade. Além de todo o desafio aqui do Grupo Malve, falar aqui com vocês, eu acompanho lá há um bom tempo o canal e não é fácil, tá? Se é a primeira vez, é difícil, as palavras não saem, você gagueja, não vai, mas agradecer a oportunidade, foi algo bacana, espero que seja o primeiro aí de vários outros. A gente pode ter bastante coisa legal que a gente está fazendo aqui, como falei, o IAC, a menina dos olhos aí do Camilo, é algo que a gente quer transformar em case, né? Então espero que
surjam outras oportunidades, né? E que cada vez mais a gente consiga mais desconto nas soluções. Né? Sim, pô. Vamos gastar tudo em publicidade aqui. Né? Galera, eu agradeço aí a oportunidade, tempo, né, de bate-papo. A gente, além de tudo, tá trocando uma ideia, conhecendo novas pessoas. Isso é bem bacana na nossa área. É um dos benefícios, né? A gente troca muita ideia, muita conversa. Independente de onde estamos, né? Isso é uma vantagem do nosso meio digital. Não importa onde estamos, a gente chega, né? Se tiver um ping lá, a gente chega do outro lado. Então, eu agradeço a oportunidade e se precisar, cara, conta com a gente para trocar ideia, para falar bem, para falar mal, ou para deixar a chave do Pix. Eu vou inventar um Pix italiano aqui para vocês me ajudarem. Certo, tá certo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Para os ouvintes que quiserem conectar com eles, tanto com o Camilo como o Robson, o LinkedIn deles vão estar na descrição do episódio. E qualquer coisa, vai lá, pinga, conversa, troca ideia, informação, experiência. Eu tenho certeza que eles vão estar aí disponível para trocar essa informação com vocês, não é não? Bom demais, galera. Obrigado. Valeu. E agora vamos discutir o desconto no moletom aqui offline. É só chegar junto